aqui, Vossa Excelência, comungam com o meu pensamento, todos de acordo? Eu não poderia deixar de falar, senhores. Em primeiro lugar, boa noite, caros vereadores, vereadora Aline, público presente, todos que nos acompanham através da rádio e da internet. Eu acho que, mais do que essa moção de pesar, eu não poderia deixar passar, falar da pessoa do senhor Lilio, que foi uma pessoa que, de certa forma, contribuiu muito com a cidade. Sempre que nós passávamos ali no Santos Dumont, toda vez, que passávamos ali, eu, no caso, estou falando por mim, e o senhor Lilio era sempre uma pessoa solícita, sempre bem-humorado, sempre com um sorriso no rosto, sempre muito receptivo. Então, eu entendo que é justo, da nossa parte, oferecer essa moção de pesar à família, para quem, de certa forma, contribuiu muito com a formação do município, com o crescimento do município e, de certa forma, com a região local. Então, fica mais uma vez aqui o meu pesar a toda a família do vereador Carlos Alberto Barbosa pela perda do senhor Lilio. Muito obrigado. Algo mais, secretário? Não? Senhores, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Dalcio. Antes eu quero perguntar ao senhor presidente, eu acho que eu antecipei aqui, se o senhor iria franquear a palavra aos vereadores. Acho que o senhor tinha um outro assunto antes para falar, né? Desculpa. Não, vereador, na verdade é porque eu estava mesmo falando e daria sequência ao rito, mas, lógico, qualquer vereador que se sentir a vontade de falar ou de externar qualquer coisa aqui, somos todos iguais nessa casa. Fique à vontade, tá? Eu peço a oportunidade. Cumprimentando a todos os vereadores, a vereadora Aline, ao público presente, quero cumprimentar de uma maneira especial a Jussara, a diretora lá do CODEMA. Quero também cumprimentar os ouvintes que pela rádio e aqueles que nos assistem pela internet. Em especial, quero mandar um abraço para o amigo Toninho de Ageu, que sempre está nos acompanhando, assistindo às nossas reuniões. Eu quero aproveitar esse momento, talvez até também pela presença aqui da Jussara. Eu moro na região de Vila Maria e os moradores que usam a Pinto Alves, que é a principal convivido com uma situação de uma água que corre ali naquela curva ali todo mundo chama ali do Soquinquim. Já me informaram que ali pode ser um minador. Também não descarta a possibilidade de ser uma rede de água da Copasa que está vazando água ali. Por que eu disse, aproveitando a oportunidade que a Jussara está aqui, saber, perguntar se
também havia danos ao pavimento, né, que já foi corrigido, e eu solicitei uma avaliação, né, dessa questão, desse fluxo de água que é contínuo na pista de rolamento, que é passível de ter acidentes no local. Eu solicitei uma avaliação porque existem corpos d'água a montante, né, da pista, e também tem a questão que pode ser um indício também, mas depende de uma avaliação, de alguma tubulação da Copasa que pode ter sido rompida, né? Essa avaliação eu não tive resultado ainda, retorno, porque o ideal é que se faça um desvio, né, para evitar acidentes na pista, e o que eu posso colocar é solicitar celeridade no que foi pedido, né, que eu solicitei, e encaminhar uma resposta precisa, né, da confirmação do né, da proveniência dessa água que está, né, passando, escoando sobre a pista. Tudo bem? Tá. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Aline. Boa noite a todos os colegas, a todos que nos ouvem e ao plenário. Doutora Jussara? Do presidente, que o assunto era justamente essa questão dos questionamentos acerca do abastecimento de água no Vargem do Lobo. O que acontece? A prefeitura ela atende algumas regiões, né, escolas, né, e, no caso, o hospital também, quando há deficiência de abastecimento. E, no caso, alguns sítios onde não tem atendimento pela Copasa. Só que a questão é o seguinte, hoje a demanda aumentou muito, né, para que a prefeitura faça esse atendimento. E o que acontece? A prefeitura hoje ela tem uma limitação de 32 mil litros de água dia disponibilizado pela Copasa, que não é em Lagoa Santa, é em outro município que é determinado pela Copasa, que é Confins ou Vespasiano. Alguns moradores, né, do bairro Vargem do Lobo, e que também é chamado observatório, eu atendi, e houve esse questionamento, porque, como a prefeitura tem esse limitador, ela tem que fazer a distribuição de forma igualitária, e realmente para aqueles que necessitam. Porque, às vezes, tem casos que a prefeitura atende, onde há um uso até mesmo em desconformidade, né? E se a gente não limitar e determinar uma quantidade, a gente não consegue atender a todos. E é o que está sendo feito hoje? Nós estamos criando uma regulamentação e determinando que, na verdade, essa determinação veio por intermédio do secretário, que a gente vai fazer um cadastro, né? Na verdade, os moradores que solicitam esse serviço, que a gente vai atender no caso onde não houver rede, que são esses casos que a prefeitura atende, e mediante laudo do assistente social, né? Porque aí está caracterizado que não tem condições de atendimento. O caso do Vargem do Lobo, ele é um parcelamento irregular, né? A gente recebe muito questionamento também, inclusive, quando houve essa redução do atendimento, houve muito questionamento desse bairro observatório, que é um que a prefeitura atende muito. Na verdade, a concessão de água aqui do município é da Copasa. Só que, assim, igual o senhor Carlos colocou, hoje nós estamos, né, trabalhando num plano de saneamento básico, que ele é participativo, a população, né, tem que ir para as reuniões e fazer os questionamentos para que a gente consiga cobrar da Copasa, né, as obrigações que ela tem que fazer no município, tem que atender. Mas o que acontece? Nesse período, a prefeitura já vem sempre atendendo, mas reduziu, né, esse fornecimento para que haja de forma igualitária.
E o que ocorre? O bairro, né, observatório, onde que há a demanda maior, né, ele é um parcelamento irregular. E por que lá tem a falta d'água? Porque ele foi implantado clandestinamente e não tem as infraestruturas, e, no caso, o abastecimento de água que deveria ser devido para um parcelamento. E hoje é um local que é o mais atendido pelo município, né? E, para esse atendimento hoje, está se criando essa regulamentação, que vai haver um comunicado a todos, a prefeitura detém um cadastro onde há o atendimento, que geralmente é contínuo, esses moradores eles vão ser informados, né? E será fornecido, no caso, onde houver, né, situação que a assistente social irá determinar. Porque a questão é que a água está muito pouca. Eu não sei como que vocês vão resolver isso aí, porque eu não sei se também vocês vão usar o método que está se usando na Europa, por exemplo, né? Depende do número de pessoas, a quantidade de água, né? Eu acho até que seria isso aí. O cadastro que vocês forem fazer tem que ser baseado no número de moradores da casa, né? Porque, senão, fica muito... Não é igualitário. Porque, se uma casa tem 6 pessoas, você dá 2.000 litros de água, realmente não tem condições de sobreviver com isso. Porque a questão, doutora Aline, porque, às vezes, tem famílias, né, porque tem a concessão da Copasa, e todos hoje pagam pelo sistema, pelo abastecimento, por ter a água, né? No caso onde não tem isso, se aquele morador ele tem condições, ele pode solicitar uma empresa, ou através mesmo, né, pela Copasa, aquele atendimento. E aí, para que a prefeitura, ela tem um limitador, que são 32.000 litros dia, e ela não consegue atender todo mundo. Às vezes, tem situações que é um reservatório de 5.000 litros, entendeu? E isso, como que ela vai fornecer para uma moradia? E, às vezes, aquela moradia, ela tem condições de contratar uma empresa específica, ou, às vezes, esses moradores, e fazerem um rateio e ter o atendimento naquele bairro, entendeu? Ou, talvez, até mesmo estar buscando a regularização daquela situação, porque quando o parcelamento é implantado de forma regular e de acordo com a legislação, é obrigação do empreendedor implantar toda a infraestrutura, inclusive sistema de abastecimento de água. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas, às vezes, né, compram sem saber disso, e acaba que, às vezes, a prefeitura é penalizada, porque eles acham que a obrigação é dela atender, quando que deveria ser cobrar isso do empreendedor, de quem que eles compraram, entendeu? E, assim, a gente, né, em virtude de todo esse questionamento, nós estamos regulamentando, né, esses procedimentos, e vamos comunicar a todos os moradores. Mas, uma pergunta. Aí, até que faça isso, eles vão ficar sem água, ou tem uma outra alternativa para a gente? Não. A nossa proposta é continuar com o abastecimento, né, mas, no caso, reduzido, limitado, porque nós, prefeitura, também temos um limite estabelecido pela Copasa, inclusive buscando água em outros municípios, né? Nós vamos fazer o comunicado, vai ser dado um prazo para a pessoa solicitar o serviço e solicitar a avaliação social. Se ele enquadrar naquela situação determinada para assistente social, caracterizando que é uma família de baixa renda que precisa daquele serviço, ela vai ser atendida. Em outros casos, eu acho que o direito tem que ser igual para todos. Todo mundo aqui não paga pelo serviço de água. Se a pessoa ela tem condições, ela pode contratar. Se ela não tem atendimento da Copasa lá, ela pode contratar uma empresa, ou, às vezes, com vizinhos, ratear aquele serviço para que tenha atendimento. E a Copasa faz esse serviço? A Copasa ela tem disponibilidade em alguns pontos que podem ser comprados, mas, geralmente, esses serviços são feitos por empresas, né? A pessoa ela paga, às vezes, por um caminhão-pipa, pelo aquele volume, por metros cúbicos X, entendeu? Tá bom, então, que vai continuar funcionando assim, precariamente, até que seja feito o cadastro. Isso. Aí, o que acontece? Nós estamos aguardando
findar esse procedimento, que será feito um decreto. Nós vamos comunicar, né, a todos que a gente já tem cadastrados, as populações os moradores que geralmente a gente atende, será dado um prazo para o morador ele solicitar o serviço formalmente para avaliação da assistente social. Eles alegam que não tem número, né? Número o quê? Certidão de número? É. Não tem certidão de número porque o parcelamento é irregular. E até resolver isso, eles vão continuar com esses números aleatórios? Hã? Não, aí, no caso, se for constatado que é uma família de baixa renda, ele será atendido. Tá bom, então eu vou fazer... Porque o certo, porque ele não tem certidão de número, porque o parcelamento foi implantado de acordo com a legislação. E não tem como a prefeitura fornecer uma certidão de número para um parcelamento que não existe. Aí, no caso, esses moradores, onde é de parcelamento que não existe, eles têm que buscar a regularização, através da lei de regularização fundiária, do seu imóvel. Mas já está atendendo essa área? A regularização fundiária, em alguns casos, e eu acredito que nessa região, ela é de interesse específico. Tem alguns casos que a prefeitura agora está atendendo, que é de interesse social. Por exemplo, Vila Fagundes, Santos Dumont, São Geraldo, entendeu? Esses são de interesse específico. Doutora, já que entraram nessa questão de regularização fundiária, em conversa com o secretário vice-prefeito Breno e o doutor Dalmar, eles disseram que foi sancionada uma lei federal que trata de regularização fundiária e que, no caso, facilita muito até a vida de todas as pessoas que se encontram nessa situação, no caso dessas famílias. Você disse que lá a questão, né, é de interesse específico, mas eles podem também procurar a prefeitura, É isso que eu no perguntei. caso, e já entrar com pedido de regularização, né? Com base nessa lei federal. Pode solicitar. Agora, tem casos que têm que ser avaliados, porque os processos, né, inclusive, a gente atende até o Ministério Público de alguns parcelamentos irregulares, que tem casos que estão até na Justiça, né, que eu não sei qual que é a tratativa, né, mas eles podem procurar a secretaria, expor a situação, porque teve casos, né, anteriores que foram regularizados vários parcelamentos, né, e hoje eles detêm infraestrutura, são atendidos, têm a certidão de número, o lote existe, né, mas hoje, com a lei da regularização fundiária, eles podem, né, procurar a secretaria e ver quais são os procedimentos. E aí nós consultamos, né, juridicamente como está a situação daquele parcelamento. Pela ordem. Até mesmo com amparo nessa lei federal. Com base nessa lei. Sim. E na nossa lei também. Né? Eles podem procurar, né, a secretaria? Podem, para a gente ver como que ficaria o trâmite dessa regularização. Que seria Com a palavra, o vereador Roberto Emerenciano. Boa noite, Jussara. Boa noite. É um prazer recebê-la. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Na condição, né, de diretora, até um cargo de meio ambiente, né, secretária de meio ambiente, Diretora mesmo. tem algum projeto em curso para Lagoa Central, que a gente sabe que ela está assoreada, ela tem vários problemas. Tem algum projeto mesmo para ser executado? Olha, para a Lagoa Central, a gente fez uma apresentação no meio, mais ou menos, do ano passado, que foi uma proposta urbanística e de renaturalização. Essa apresentação, né, ela está disponível, até posso encaminhar para vocês, que ela trata da questão... Eu queria saber mais em relação à saúde da Lagoa. Isso. Não, porque dentro dessa proposta urbanística cultural, né, e de renaturalização, quando eu falo renaturalização, ela entra todo em contexto ambiental, né, a qualidade da água, da flora, né, aí eu coloco ictiofauna e da fauna também. A nossa proposta inicial no ano passado foi fazer uma parceria com a UFMG, né, para propor ações e que elas possam ser validadas e implantadas, né, em virtude, né, da gama de profissionais que nós temos na universidade e também porque a faculdade
já tem bastantes estudos sobre a lagoa. Nós recebemos uma resposta do reitor, né? Ela foi positiva, ela determinou alguns profissionais já para nos auxiliar, na verdade, foi alguns professores. Nós levamos a nossa proposta de monitoramento e nossas propostas de projetos e programas para a lagoa, em termos de monitoramento, para melhoria da qualidade da água, ictiofauna, flora, em termos de enriquecimento, e questões também de uso e ocupação do solo. É complicado porque, né, como é o FMG, nós, inclusive, recebemos um professor, né, até também do ICB, cobramos, não está tramitando da forma que a gente gostaria, né? Mas nós temos um plano, tem um projeto de renaturalização, né? O FMG ela participou dessa apresentação que foi feita, mas a gente está aguardando hoje validação da UFMG em algumas propostas que a gente encaminhou para iniciar algumas ações. A gente tem algumas propostas pontuais, né, que seriam de enriquecimento, né, da flora, que seria, né, basicamente, mas tudo assim, plantio tudo, de árvores, enriquecimento. Tudo só na teoria, só assim, só em pensamento mesmo. Não, a gente tem uma proposta, tem um projeto, esse de renaturalização, que engloba tudo isso que eu coloquei. Sei. A gente pode disponibilizar, né, para vocês. E tem essa proposta já de enriquecimento e de contenção de alguns processos erosivos. Outros assuntos, a gente precisa de especialistas, não esse também, mas os outros, a gente precisa de especialistas, porque são temas bem complexos, né? Mas, assim, as nossas propostas, elas são concretas. Jussara, deixa eu continuar te apertando só um pouquinho. O seguinte, você teria condição de me afirmar se não tem nenhum esgoto na lagoa? Não, não tem, porque não tenho condições de te afirmar se não tem nenhum porquê. Existem redes de drenagem pluvial direcionadas para a lagoa. Isso. Infelizmente, em alguns pontos, como no caso ali do Santos Dumont, da comandante Vitor, né? Havia umas ligações clandestinas naquele local, inclusive com algumas análises que a gente tinha antes, né, esse monitoramento contínuo, a prefeitura conseguia identificar esses pontos, né? Só que hoje a gente não tem, que é uma proposta nossa até de parceria com a FMG mesmo, para identificar. Mas isso eu não tenho como afirmar que não existe. Entendeu? Aqui, só mais duas. Mas foi bem menos. Depois que implantou o sistema de esgotamento sanitário na região, diminuiu bastante. O triste hoje que a gente tem é essa questão das ligações clandestinas na rede de drenagem. Aqui, Jussara, eu encaminhei, nós até conversamos já tem algum tempo, solicitando umas placas de advertência que fossem colocadas na orla da lagoa. O que está acontecendo? Não só na orla da lagoa, como nas praças, algumas da cidade, o pessoal está utilizando, fazendo churrasco, está sabe? Até esses dias eu tive uma discussão com uma pessoa, independente de qualquer coisa, inclusive agora, depois de um longo tenebroso inverno, tiraram aquela senhora que está ali, na barraca que eu pelejei, até tive uma discussão com a pessoa me da rua, falei, Robertinho, estou vendo você mexendo aí, a pessoa tem o direito de ir e vir, direito de ir e vir, mas não é direito de morar. Ela não tem o direito de morar. Ali não é uma área de preservação? Sim. Um APP? Sim. Então, eu solicitei... Não, mas, gente, eu estou falando que se ninguém fizer nada, vai ficar lá. Daqui a pouco até eu vou para lá. Sinceramente. Entendeu? Agora é o seguinte, aí eu solicitei, Jussara, umas placas, eu queria, inclusive, por gentileza, sabe por quê? Se você colocar umas placas de advertência, proibido fazer churrasco, acampar, né? Mas a própria fazer piquenique, a própria fiscalização, ela vai ter menos dificuldade. Inclusive, outro dia, na Praça Doutor Lunde, gente, vai me desculpar, nós não podemos, nós estamos perdendo completamente a noção do que é certo, do que é errado, e tudo pode. Tudo não pode, não, E tudo a gente não quer. Eu tive uma discussão com ele, a pessoa veio falar que a gente não pode, a pessoa não quer sair. Falei, eu não quero pagar IPTU também, não, mas tem que pagar, Não é verdade? Então, esse negócio de não querer é muito relativo. Então, as pessoas que assumem o cargo,
não estou falando isso para você, estou generalizando, tem que fazer valer, que infelizmente não pode, gente. Se deixar, igual Belo Horizonte está virando, Belo Horizonte a gente sabe. Então, ô Jussara, Daqui a pouco eu vou te pedir, mais uma vez, o apoio, que eu sei que você é muito dedicado, eu a conheço já há muitos anos e tal. Por gentileza, ver se a gente consegue confeccionar essas placas e colocar nas praças, que ajuda a fiscalização. E ajuda as pessoas também que passam lá e vê o que estavam fazendo há pouco tempo agora aqui, ó, na Praça Doutor Lund. Eu tenho aqui, quem quiser ver, eu mostro. Um absurdo. Ali a praça não é para isso. Independente da classe social, de quem está utilizando, não pode ninguém. Não pode eu, não pode ele, não pode José, não pode Maria, nem João. Então, vou Jussara, te pedir, por gentileza, vamos, se tiver alguma dificuldade que eu puder ajudar lá, se confeccionar essas placas e colocar nas praças e na orla da lagoa, eu acho que, pelo menos, a gente vai conseguir com que as pessoas até ajudem a fiscalizar, né? E eu já solicitei isso lá atrás. Agora, a última é o seguinte, aquela casa de máquina da Copasa, aquilo ali, não, tem que falar, gente, senão, sabe o que é? Está virando lá um samba do crioulo doido, aquilo lá. Você passa lá, está uma imoralidade, tá? Me falaram que ali iria ser um receptivo, né, turístico, na outra gestão. Parece que tinha até um recurso e tal. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? A questão, primeiro, né, das placas. Eu solicitei, Agora não. né, para comunicação. Eu acredito que eles estavam concluindo aquelas, né, educativas que estão lá, e eu vou cobrar novamente. Dos moradores, isso é uma decisão, você conhece o secretário, ele também é bem rígido nisso, mas o pessoal atua, eles pedem sempre, né, notificam para, né, no caso esse da Orla da Lagoa, e tem outros também na praça, essas ocupações indevidas, só que às vezes vê a dificuldade, retira a pessoa, notifica, vira as costas, ele volta para lá, né? Por isso que eu acho que as placas de advertência, elas vão ajudar, que o próprio transeunte, ele fala, que você está vendo que não pode aqui. Mas a prefeitura está tentando sempre coibir, né? Às vezes tem que ter apoio até da polícia, mas o secretário ele é bem rigoroso nessa situação e tem cobrado bastante, né, dos outros setores para que se cumpra os pedidos dele. Quanto à questão do receptivo, ele havia-se um projeto, uma proposta, um recurso, até que foi aprovado na gestão anterior, para a implantação de um receptivo turístico naquele local. As obras, elas iniciaram com a empresa contratada, mas paralisaram porque necessitava de uma regulamentação, porque havia necessidade de ter uma aprovação de um órgão, porque estava fazendo intervenção em APP, e teve a liberação até da Justiça, porque tinha uma ação, né, para fazer tanto a reforma, ou talvez demolição, mas quando se tratava de reforma, precisava da manifestação do órgão ambiental. Foi obtida a manifestação, a resposta, a autorização, e houve a liberação da Justiça. Só que o que acontece? A proposta ela foi avaliada e a prefeitura, né, viu que a gestão atual, que não estava sendo viável. A nossa proposta hoje tem um outro projeto, né, ele está sendo trabalhado, eu não sei muito detalhes, mas é que de implantar essa nova proposta. Mas a Copasa, só um minutinho, a Copasa tem alguma contrapartida? Porque a Copasa veio, explorou o município, vem aqui, promete muitos fundos, ela é muito boa para cobrar as taxas. Ela é a CEMIG, que é a outra também. Bom para cobrar taxa, muito bom. Mas deixaram aquilo lá para o município, eles vão dar alguma contrapartida? A Copasa tem alguma? Porque deixaram aquilo lá, usa o município, né? Estão deixando, não só aquela, como aquela outra lá a casa de máquina lá também dá. Que é um absurdo isso. Entendeu? Vem aqui, inclusive, para o dia que a Copasa já vieram aqui, já prometeram muitos e fundos, não fizeram nada. Eu estou até aguardando a direção da Copasa, porque eles vão mudando.
Aí os que vão mudando, chega aqui e vem tapeando a gente. Todo ano muda a direção para tapear aqui. E é uma verdade. Eu não estou falando mentira. Eles vêm aqui, né, promete, tem gravado. Aí, promete mundos e fundos. A Copasa tem alguma contrapartida, porque ela deixou aquela coisa lá, estrutura, aquela né? estrutura lá. Ela tem alguma contrapartida? Eu acho que tem uma ação, né? Inclusive, tem esse processo. Nesse caso, a reforma ela estava sendo arcada pelo município, tanto que foi deferido a utilização do recurso pelo Fundo de Meio Ambiente na gestão anterior, né? Só que, em outras compensações, e a condenação da Copasa, ela também está em curso, eu acredito que ela já foi até executada já. Esses detalhes eu até posso ver com o jurídico e te encaminhar, né? Mas, para a situação da reforma, era recurso do Fundo de Meio Ambiente que foi aprovado anteriormente. Jussara, muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Por gentileza, não esquece das placas, não? Não, pode Tá? deixar. Que já tem algum tempo isso. Muito obrigado, viu? Senhor vereador, a vereadora Aline havia solicitado a palavra novamente, o vereador Fabiano, logo após estarei passando a palavra a Vossa Excelência. Sem problema. Por favor, vereadora. Ô, Jussara, me fala uma coisa aqui. Tem um projeto aqui que é aquisição de 20 milhões para... na verdade, não é só asfalto, não é? Parece que tem também a filtração, Drenagem. a drenagem. O meio ambiente teve o cuidado de pegar essas ruas do Juá, que mais afetam a lagoa, porque, na verdade, o que acontece? Todo mundo, ninguém quase preocupa com a lagoa, mas ninguém também pensa que, se tem esse desenvolvimento em Lagoa Santa, é devido à lagoa. Se não tivesse essa lagoa aqui, esses prédios não aconteceriam, esses condomínios não aconteceriam, mas ninguém não quer cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? Está todo mundo achando muito bonito, é só construir, fazer condomínio, e, segundo consta aí um senhor aqui da prefeitura, tem 6 mil lotes aqui irregulares. Aí, o que eu pergunto? Esse dinheiro não dá para fazer a drenagem do Juá, mas o Juá é a área que mais interfere no mal que a lagoa está sofrendo, não só de assoreamento, né? Porque, olha bem, o Juá, gente, esse ano, se alguém tiver no Facebook printado, vocês olham o que aconteceu no Juá e o comentário. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: é uma verba para isso? Ela não pode ser feita para resolver o problema do Juá, por exemplo, ou as áreas que afetam a lagoa? O recurso ele é específico para a pavimentação, né? Mas, dentro da pavimentação, as ruas têm a drenagem, né? Foi contemplado. O Joá, parte dele tem drenagem. Eu acho que é uma rua que não tem, eu não recordo qual seria. Mas essa questão, né? O secretário ele já estava buscando recursos, até mesmo para implantar as obras de drenagem na totalidade da bacia, né? E o que eu coloco aqui que seria mais prudente é que fosse direcionado para ele, ou ele fosse convidado para responder esse questionamento, porque são projetos, né, e obras que, às vezes, já pode ter até algum recurso já em andamento, que ele poderia responder para a senhora com mais precisão. O que eu coloco é que o Joá, boa parte dele tem drenagem, algumas poucas ruas que não, e que ele estava buscando recursos para implantar o projeto de drenagem na sua totalidade. Mas, se já tem essa drenagem, o que explica aquela quantidade de água que chega na várzea? Igual eu coloquei, algumas ruas ela não tem a rede ainda. Aí teria que levantar, né, verificar qual que seria especificamente, mas, igual eu coloquei, ele estava buscando recursos para implantar em toda a bacia. Vereadora, não sei. Vossa Excelência me permite, o que a diretora disse é o seguinte: dentro do projeto desse empréstimo, na verdade, são 20
23, 30% desse valor, que são 6 milhões de reais, são destinados justamente à criação e à adequação da drenagem pluvial, justamente no entorno da bacia. Não só no entorno da bacia, como em toda a cidade, mas existe um valor aí para algumas ruas, né, vereador? Mas a pavimentação sem drenagem vai mudar nada. Daqui um ano... Vossa Excelência está corretíssima, e é justamente isso que a diretora disse, que dentro do projeto, e eu li bastante o projeto, vereadora, as ruas ali no entorno do Joá, da Várzea, ali perto do Ipanema, elas serão também contempladas com a criação da drenagem pluvial, tá? Com a implantação do esgotamento de drenagem pluvial. Tudo bem, só que eu acho que você não entendeu ainda, vereador. Então, por favor. Presidente, eu queria saber se as ruas que mais afetam a várzea vão ser resolvido o problema. Questão aí- de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Quem não tem vergonha? Na realidade, Jussara, esse projeto que está aqui, dos 20 milhões, 6 milhões são para drenagem. Uma parte da drenagem do Joá vai ser atendido com esses 6 milhões. Ali a Avenida México, essas avenidas, a Avenida Tiradentes, descer na rua Nossa Senhora Aparecida, que era do Fluminense, a rua Rui Barbosa, né? Teodorico Marques. Mas eu falo assim, eu estou pegando no lado de cá. Tem um empreendimento do Flavinho, que ele vai arcar com medida compensatória com a outra parte do Joá. Também tem uma outra parte de drenagem que vai pegar, descendo ali na Avenida Brasil, descendo na Teodorico Marques, e vai chegar também lá na Lagoa. Praticamente, com esses 6 milhões aí, que está aqui dentro desse projeto para ser aprovado, vai acabar com o problema na várzea. Porque o pessoal fica assim, mas é Joá, tal, mas quem sofre as consequências é a várzea, que é a parte baixa ali. Então, com esse projeto, atende essa parte de drenagem, vai resolver esse grande problema. Isso que a gente via nas redes sociais, aí, até a menina lá, Quintino, né? Então, resolve essa parte aí. Tem outras drenagens que vão Mais ser... conhecido, né? Não. O povo lembra de mim primeiro. Deve ser famoso. Ficou famoso mais ainda. Então, atende essa parte, com esse projeto de 6 milhões. Tem as outras licitações, inclusive uma foi agora, no dia 6 desse mês, agora também, que tem algumas drenagens pontuais. Sim. Mas, praticamente, vereadora, o Joá vai acabar com esse problema lá, nesse Olha, agora. Sabe qual que é o meu medo? Porque tem 10 anos que eu vejo contrapartida que eu nunca vi. As contrapartidas prometidas e não cumprem. E ali é um caso de sobrevivência da nossa lagoa. Então, nós não podemos deixar um dinheiro certo por uma contrapartida que tem uma interrogação, porque nós não sabemos o final dessas contrapartidas. Isso é vinculado, Aline. Isso é vinculado. Na verdade, a gente tem Joninha, você não entendeu ainda. Nós temos que resolver o problema da várzea, senão a lagoa toma. Mas é exatamente isso que o Carlos e o Leandro falaram, vereador. Na realidade, a gente tem que recordar um pouco... quem não lembra como que descia água na Avenida Carlos Orleans, ali na Várzea? Quem não lembra como que descia água ali para a Lagoa? Na Rua do Quintino, né? é um horror. Foi feito um projeto de drenagem lá na gestão, Na Rua do Quintino, na última gestão Aquele foi um bom trabalho. do vereador Rogério, né? E ficou a outra parte para ser feita, não foi feita. Então, agora eles estão retomando esse projeto. Por isso que eu estou falando, com essa drenagem agora, ela complementa a primeira drenagem que foi feita anteriormente, né? E resolve, em definitivo, o problema lá da Várzea. As medidas compensatórias, no caso, eu estou citando a do Flavinho, porque ela vai passar dentro do terreno dele, ele precisa que ela seja feita. Ela precisa, vai pegar um pouco ali do Joá, da Carlos Dias Ribeiro, e vai passar dentro do terreno que vai jogar lá de novo, lá naquele rasgão antigo, rasgão feito na época de Juscelino ali. Então, começa a resolver. O que eu penso, nós precisamos de estar olhando com muito carinho, porque é o seguinte, para fazer a drenagem de Lagoa Santa toda, são muitos milhões de reais. Eu acho que se cada projeto que chegar, cada emenda, cada recurso chegar, se fizer, cada ano fizer um pouquinho, nós vamos resolvendo o todo. Nós não podemos, penso eu, deixar de fazer porque tem um todo para ser feito. Eu acho que a cada momento nós vamos fazendo, né? E, se Deus quiser, em breve não vão ter esse problema mais. Mas, Jussara, o senhor presidente, aproveitar aqui,
teve aqui uma senhora, na semana passada, questionando a questão da água lá. Eu estava até achando que seria próximo aqui do conjunto residencial Lagoa Santa, mas não é, esse é outro lá. Primeira pergunta, Jussara, essa água aqui é disponibilizada lá, que você falou que são 32 mil litros. Disponibilizados pela Dia. Copasa. Dia. Então, a prefeitura pega e fornece essa água para quem está precisando, e o limite é esse. Ou seja, quanto mais pessoas vão... por semana, né, que ela disponibiliza. 32 mil por semana. Por semana. Então, quanto mais vai aumentando o número de pessoas, menos é a quantidade de água, porque por tem a isso que limitação. teve essa limitação. Essa água que é fornecida lá, essas pessoas pagam alguma taxa? É gratuito? Como funciona? O abastecimento ele não é cobrado nenhuma taxa, né? Inclusive, com essa regulamentação, né, ele vai determinar, né, se a família realmente, né, está enquadrada numa família de baixa renda para obter aquele serviço, né? E a água é uma água potável, né? Às vezes as pessoas fazem muita diferença, porque às vezes, né, a prefeitura ela utiliza caminhões, né, que é de água bruta para molhar algumas praças, que é retirado em pontos outorgados, que não tem nada a ver com a água que é distribuída, que é água potável, por isso que ela é retirada em pontos determinados pela Copasa. Entendi. Né? Então, e essa água que vem, ela não tira daqui desses pontos aqui, ela vem de outra cidade? Porque é a Copasa que determinou os locais onde tem para ter um atendimento à prefeitura, né? E até então, atualmente a prefeitura está buscando em Confins e Vespasiano. Outra coisa aqui, Jussara. Como você disse, é um loteamento irregular. Você sabe se tem alguma ação civil pública ou até mesmo do Ministério Público, como vocês estão sempre lá, a gente está vendo, vocês sempre lá olhando, já tem alguma... Do caso, o Vargem do Lobo, ali é uma região, uma antiga fazenda, né? Tem ocupações lá que são irregulares, por exemplo, onde que é esse observatório, teve anteriormente, né, até uma ação onde que até o desfecho dela, que também é conhecido como Vargem do Lobo, foi que voltasse com a situação anterior do parcelamento, né, que fossem indenizados os proprietários, né, só que, pelo contrário, né, foi a venda e a ocupação indevida, mas tem processo, sim, né, tramitando, por isso que eu falei da questão jurídica, da questão da regularização fundiária, para ver como que está a situação, porque até então, alguns casos, né, de parcelamento das áreas, como se é uma fazenda grande e tem que verificar as matrículas, tem casos que tem processo judicial em tramitação, inclusive alguns teve até já, né, o desfecho final, só que, inclusive, a gente teve, respondendo até para o Ministério Público, situações que voltaram com a irregularidade, né? Continuar. Eu estou fazendo essas perguntas justamente por causa disso, porque vem um cidadão de boa fé, né? Todo mundo, quem que não quer ter o seu imóvel, né? Compra ali, é o que dá para comprar, aquela coisa toda. O camarada que faz esse parcelamento de forma irregular recebe ali, não faz nenhum procedimento legal de parcelamento, né? E depois deixa esse ônus aí para o município, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque vem aqui pessoas aqui reivindicar, do, né, conjunto residencial, não do Bem Viver, reclamando porque eles não têm água, porque tem que pagar aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, a gente vê que está fornecendo para outras pessoas, por isso que eu perguntei se tem cobrança, não. Não tem cobrança, não. Entendeu? Mas onde que o parcelamento ele foi aprovado, né, ele tem que ter infraestrutura prevista em lei. Certo. E é a obrigação do empreendedor, inclusive o município tem como cobrar e exigir isso. Agora, onde que não teve aprovação, o que cabe às pessoas é verificar essa questão, porque, às vezes, ela adquire um imóvel com um valor muito menor do valor do mercado, né? Eles são atraídos por isso, mas, depois, eles não têm atendimento, não têm o serviço que deveriam ter. E acabam que eles vão sofrer as consequências, infelizmente, de ter comprado um imóvel sem estar regular, né? Que é o que muitos estão sofrendo hoje. Mas, infelizmente, o município também ele tem sua limitação, porque a concessão do município de abastecimento ela é da Copasa. O município está tentando atender, né,
como um todo, porque ele tem que atender alguns locais, por exemplo, escola, hospital, mas ele tem que determinar isso, porque senão é uma situação que fica injusta, né? Entendeu? Obrigado, Jussara. Com a palavra, o vereador Fabiano Moreira. Eu vou, no caso, Zé Carlos, eu vou passar a palavra ao vereador Fabiano Moreira, logo após eu vou consultar o plenário aqui, tá, para saber. Eu vou consultar, assim que o vereador Fabiano fala, eu vou consultar o plenário, tá? Jussara, boa noite, prazer revê-la. Boa noite. Primeiro, a título de informação, não é para você, tá, Jussara, mas é para todos, né, obviamente. A Vargem do Lobo está prevista, sim, no programa de regularização fundiária. O secretário me encaminhou um documento onde ele afirma que ela está prevista dentro do programa de regularização fundiária. Na primeira lei que foi aprovada, tem os locais irregulares no mapa anexo, né? E lá consta assim. Agora tem a questão que é interesse específico e interesse social. Ok. A segunda coisa, eu só quero retomar, aproveitando a sua presença aqui, que é técnica na área e competente, voltando à questão lá do Lundiceia, da praça, é importante salientar que tem legislação ambiental que diz que áreas de domínio público dentro do perímetro urbano, tendo em vista o grave problema que a gente tem de áreas verdes, ela não pode ter destinação alterada. Eu não estou afirmando que o caso da praça se enquadra nisso, mas eu estou afirmando, e aí você sabe, que tem legislação que prevê que não pode haver alteração quando é área de domínio público e áreas verdes. E o artigo 225 da Constituição Federal reforça isso também, a questão da preservação ambiental e não diminuição das áreas verdes dentro dos espaços públicos. Então, eu queria saber se você tem ciência desse projeto, se a diretoria de meio ambiente foi ouvida nesse eventual projeto. Eu vou tratar como eventual ainda, porque a resposta desse ofício que eu encaminhei à prefeitura ainda não chegou. A diretoria de meio ambiente foi participada disso em relação a essa obra, essa suposta obra? Olha, a questão, inclusive eu estava até conversando com a Vera, né, sobre isso, porque o que eu tenho conhecimento, que eu posso falar, é do projeto paisagístico da praça. Ela até comentou comigo dessa unidade de saúde, e eu até coloquei para ela que deveria procurar a secretaria para esclarecer, porque o que eu tenho de conhecimento é o projeto paisagístico que está proposto para a praça. Entendeu? E a questão do que você está colocando da legislação, tem que se verificar, né, quando foi aprovado o parcelamento, né, a destinação exata daquele local. Porque tem casos de parcelamentos antigos, né, que ele não tinha previsão das áreas públicas. Hoje, pela lei, né, até desde a 6766, tem a definição das áreas verdes e as áreas institucionais. Cada uma tem sua vocação e sua destinação específica, igual você colocou, que está correto. E que isso tem que ser observado. A questão lá da Praça da Concórdia, a gente denomina ela como praça, mas tem que se verificar, dentro do parcelamento aprovado, a destinação exata e legal que foi dada àquele local. Ok. E a última pergunta, aí já é uma preocupação. Eu não sei se os colegas vereadores, a vereadora Aline, ou o público aqui presente, enfim, está circulando uma foto recente do jacaré lá na Lagoa. Está circulando hoje nas redes sociais. E ele está enorme. Longe de mim aqui querer polemizar, não estou falando que tem que tirar jacaré, não é isso, a discussão é técnica, ela é ambiental. Eu só quero chamar a atenção aqui de uma preocupação. O porte que está aquele jacaré. A gente sabe que é um réptil, ele só vai atacar se ele for ameaçado, tem toda essa discussão. Agora, a Lagoa, como já foi colocado aqui, é o nosso principal cartão postal, é um ponto turístico, tem crianças que vão ali. Eu tenho receio, se a gente não começar a pensar uma discussão sobre isso, antes que aconteça um acidente. Pode não acontecer, mas pode acontecer. E pelo tamanho do réptil que ele está atualmente, é preocupante a situação. E aí, Jussara, eu queria saber se já houve alguma discussão, alguma análise nesse sentido. Estou perguntando técnico, tá? Não estou aqui pressionando ninguém a nada, é só a título de conhecimento, dada a preocupação. A questão do jacaré especificamente, né, que é um animal da fauna silvestre, que, né, está no local,
Já fiz alguma consulta a alguns veterinários, mas foi informal, né, sobre a possibilidade de ter esses ataques, né, que seria a nossa preocupação. Só que foi me colocado que isso é bem difícil. Só que é possível. Mas, para retirar esse animal do local, nós temos que ter autorização do IBAMA e temos que ter uma análise bem criteriosa sobre essa situação, porque não é simples, é a mesma coisa das capivaras que estão lá. Mas o ideal é que a gente também, o município, né, enquanto que não tem essa decisão, igual o vereador Robertinho colocou, está informando a população, né, alertando sobre essa situação, que é o que a gente pode estar fazendo no momento, né? Para fazer a captura, o município tem que ter autorização do IBAMA, né? Pela ordem, senhor presidente. E tem que ter avaliação se tem necessidade mesmo. O vereador Rafael está aguardando, e vou passar a palavra para ele agora. Ele havia solicitado, vereador, e o vereador Carlos, depois Vossa Excelência, depois Vossa Excelência, depois o senhor, tá? Por favor, vereador Rafael. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, os colegas, o vereador e o público que nos assiste. Eu, mais uma vez, vou entrar nessa questão com o meu amigo vereador Robertinho aqui. É o seguinte, gente, é de conhecimento de todos que a situação dos moradores de rua é uma situação muito maior de que placas ou de que uma ação simples para retirá-los de lá. Trata-se de um problema social presente em todas as cidades do Brasil, né? E que, com o crescimento da nossa cidade, está vindo para cá também, entendeu? Então, o que é necessário, nesse caso, vereador, é uma ação social integrada de vários órgãos, a fim de tentar amenizar a situação de vulnerabilidade em que vivem esses moradores de rua. Não é uma coisa simples. E placa lá no local não vai me iludir. Isso não vai impedir ninguém não vai impedir essa questão dos moradores de rua. Não vai resolver. Então, o que tem que ser cobrado, inclusive eu conversei com o secretário Gilson, tem uns 10 dias mais ou menos, é para que realizasse uma ação social integrada, né, que cadastrasse, que fizesse um estudo acerca desses moradores de ruas, para ver o que pode ser feito por eles, né, e, consequentemente, pela urbanização da cidade, né, que a gente olha primeiro o lado humanitário, daquelas pessoas que estão nessa situação, e, consequentemente, tem a ver com a urbanização da cidade também. Mas eu queria deixar registrado esse posicionamento, que eu acho que trata-se de uma ação social maior, e eu já fiz minha cobrança com o secretário de Desenvolvimento Social, de Bem-Estar Social, e que os demais vereadores também fizessem essa cobrança. Muito obrigado. Só fazer uma colocação. Eu acho tudo muito bonito, tudo muito bacana, tudo muito legal. Só não concordo que todo mundo cruzar o braço e vamos ver, não pode, e a coisa está acontecendo, não pode cruzar o braço, gente. Sabe o que é? Nós estamos, inclusive, importando pessoas para cá, por quê? Não estão encontrando nenhuma dificuldade com essas questões, entendeu? O que eu não concordo é com isso, todo mundo cruzar o braço, vamos cruzar, vamos deixar a coisa acontecer, né? Igual foi feito em Belo Horizonte, que agora que eles estão tomando providência. Não concordo, viu, vereador? É muito bonita essa fala sua, muito bacana, inclusive, eu acho bonita demais. Eu só não consigo falar do jeito que Vossa Excelência falou, com todo respeito. Mas se nós não tomarmos uma posição, né, sabe, não pode, gente, não pode, ali não pode. Robertinho, estou falando especificamente da Beira Lagoa, não pode. Ali não é um APP, não pode. Então, é lógico que tem que fazer tudo com dignidade, com, sabe, com jeito e tal. Mas agora, se cruzar o braço, sabe o que vai acontecer? Muito pior, que já tinha uma outra situação antes dessa senhora lá no Horto. E eu tive que pegar no pé, inclusive tiveram algumas pessoas até que me ligaram, o Robertinho falou, não, gente, então eu vou fechar o olho também, porque muita coisa estão fechando o olho aí, né? E é porque não pode, lá não pode ninguém, lá não pode fazer churrasco, não pode morar. Então, se a gente ficar nessa teoria, sabe, demais, sabe o que vai acontecer? Vai virar uma loucura, não só isso, como várias coisas estão acontecendo no país, que o país não tem autoridade, não tem nada. Tudo está podendo fazer tudo no país, né?
Eu, com toda sinceridade, eu acho sim, tem que ver a questão social. Nós votamos aqui direto. Quantas vezes nós votamos aqui esses projetos de... Não, mas, vereador, o aluguel social é para moradias em situação de risco de queda, situação de defesa civil. Mas tem que tomar, sabe o que é? E eu vou te falar com toda sinceridade. A situação do morador de rua é outra. Viu, Jussara? Eu, particularmente, não concordo, porque eu já trabalhei muitos anos em órgão público, sabe? Eu não concordo com uma pessoa que trabalha, principalmente na fiscalização, que cuida dessa área e tal, passar ali, seja da assistência social, seja de onde for, do meio ambiente, passar ali e fingir que não está vendo nada. Eu não consigo. Eu sou vereador, eu faço minha parte, agradando ou desagradando, eu faço. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem, sim, de uma forma legal e tal, tentar minimizar essa situação. Agora, passar e fingir que não viu, o negócio só vai piorando, piorando, piorando. Muito obrigado. Vou pedir a Vossas Excelências para não polemizarem. Só para encerrar, vou liberar para Vossa Excelência, mas que nós possamos dar sequência aqui na reunião. Peço a Vossas Excelências que sejam mais ágeis daqui para frente, mais objetivos nas suas falas, né, e as opiniões pessoais, se possível, colocá-las de lado, para que nós atinjamos aqui o nosso objetivo maior, tá? Eu só queria completar depois um pouquinho sobre o assunto. É um minuto. Só para encerrar, senhor presidente, eu queria esclarecer, não é uma opinião pessoal, é uma afirmação. Eu afirmo para os colegas que eu tenho certeza que, tanto da parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano como do Executivo, não tem ninguém passando e fingindo que não viu e ninguém de olhos fechados. O que acontece é que está se planejando e se estudando uma ação social para dar uma solução melhor no problema. A solução paliativa não resolve isso. A gente resolve ela hoje, daqui a 15 dias nós estamos com a mesma situação. Já foi feito isso no município dezenas de vezes. Então, quero garantir que não tem ninguém de olhos fechados para isso. Eu só gostaria de completar um pouquinho o assunto também. Algumas situações têm que ser tomadas decisões imediatas. Como exemplo, a da Lagoa, hoje tive um exemplo, onde eu fui para o carro no centro de Lagoa Santa, tinha um flanelinha que ia me cobrar o estacionamento, um flanelinha. Eu cortei ele. Agora, se eu deixo, Lagoa Santa daqui a pouco está cheio de flanelinha. Verdade. Então, tem coisa que tem que tomar decisão imediata. Vai criar problema, mas o problema criado é pior ou melhor? Se tem problema, vamos resolver. Porque se deixar e for levar a questão só social, vai vir todo mundo para a Lagoa Santa. É somente isso. Obrigado. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. Ô, Jussara, eu sei que você veio só para prestar uma informação. Eu só vou reiterar, Jussara, que eu já encaminhei para lá agora, no dia 27 de março, um ofício com relação até o jacaré. Parece brincadeira, mas um pescador antigo lá estava me explicando o seguinte: olha, ele está pequeno, hoje ele corre, né? À medida que ele vai crescer, ele vai perdendo medo. E tem gente lá que já está achando aquilo normal, né? Eu não gostaria de estar passeando na lagoa lá com meu filho, ou ver um filho de alguém sendo atacado por ele. Então, eu estou aqui pedindo, nesse ofício que eu encaminhei, pedindo para poder tirar. Por mim, não faço questão nenhuma de ter jacaré na lagoa. Nenhuma. Quem quiser ver jacaré, vai lá no lugar dele, normal, né, no habitat natural dele ou no zoológico. Né? Então, eu estou fazendo esse pedido para ver se evita. Né? Uhum. Só reiterando aqui até o pedido do vereador Fabiano aqui, porque preocupa. Mas nós vamos fazer, a secretaria vai fazer a avaliação, né, técnica e buscar, né, caso, né, for conduzido por essa forma, a autorização para que a gente faça um manejo do animal. Inclusive, né, não é só um, não. A informação que me deram que tem mais ali, naquela matinha ali, perto do Yacht Clube ali. Tem outros pequenininhos lá. Mas tem mais algum questionamento, presidente? Para mim, doutor, eu só vou endossar as palavras do vereador Fabiano, do vereador Carlos Alberto. Realmente, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas até pescando ali, com as pernas submersas, né, na água. Não tinha esse jacaré aí, alguém jogou ele lá. Tá? E eu até tenho uma pergunta para fazer para você, doutora, mas o vereador Quintino ainda fará uso da palavra que ele havia solicitado. A palavra, vereador Quintino. Boa noite, companheiros vereadores, vereadora Aline. Ô, Jussara, vamos voltar um pouquinho na questão da água, porque, de novo, com certeza, a sua está aqui, todo mundo tomando aguinha aí, né? Agora, quem está lá, com certeza, não está tomando, não.
E a questão, José, todo mundo fala em Vaso do Lobo, eles correm e pensam nessa aqui, né? Igual colocar uma fazenda e tem que ver o... Sim, mas tem um outro povoado grande lá perto do Lago Aquapark, que quase ninguém toca no assunto deles lá. Lá também recebe água pela prefeitura. É Vaso do Lobo também, mas não é esse aqui em cima, né? Sim, Que ginásio mora aqui em cima, não é ali. É o outro lá embaixo. Isso, a parte mais... Lá já não é área invadida, não tem processo, não tem nada. Mas lá não... Foi vendido também irregular. Tem parcelamento regular lá também, não. Essa Mas questão... independente disso, tem solicitação, né? Hoje nós se apega muito na lei, que é a que está atualizada aí. Mas nós sabemos que Lagoa Santa não começou com lei nenhuma. Vamos pegar a Várzea? Que lei que parcelou a Várzea? Nenhuma. Que lei que parcelou o centro? Nenhuma. Que lei que parcelou o Morro do Cruzeiro? Nenhuma também. Então, hoje nós se apega na lei, porque é que está atual. Mas Lagoa Santa não começou com lei. Então, nós temos muitos lotes aí que hoje está com sua água, com sua luz lá, que antigamente não se cobrava para dar certidão de número. Eu mesmo, onde é que eu moro há 30 anos, não foi parcelado por lei nenhuma, e tem certidão de número, tem tudo. Porque a lei não estava vigorando na época. Então, alguns casos foi ficando, hoje está irregular. Então, mas deixando esse assunto para lá, vamos para a coisa mais prática. Se o cidadão for lá na secretaria procurar para resolver a questão da água, não vai ser você que vai atender, vai ser outra pessoa. A gente sabe que o atendimento não é esse assim, que é só procurar que resolve. Não é. Eu já vi gente sair dali chorando que não foi resolvido e que a água não chegou lá, porque o motorista não vai entregar mesmo se não tiver autorização, não tiver o cadastro tudo certinho. Então, a título de sugestão, para ser mais prático, que o poder público vá até essas pessoas e não elas ir até o poder público. A gente sabe que o atendimento apoia o prefeito, apoia, mas não vou tapar o sol com a peneira. Não é tão fácil assim procurar e atender e resolveu. Então, agora, eu sugeria que a assistente social procurasse essas famílias aleatoriamente e fizesse um levantamento. Quantas pessoas tem na casa? Se tiver 3 pessoas ou 2 pessoas, dá os 2.000 litros. Mas se tiver 6 ou 8, 2.000 litros não vai dar. Isso. A outra sugestão, a Copasa colocou que é 32.000 litros, certo? Agora, quantos milhões que a Copasa não fatura por ser a concessionária do município? Também o município é a autoridade que poderia levar a Copasa que também aumentasse esse número de água, esse número de litros para essas famílias. Senão ela fala, não, eu vou dar 20.000 litros, vai aceitar? Quantos milhões que ela não fatura aí mês e está aí para renovar o contrato com ela de novo, e ela fala, não, vou dar tanto e vai ficar por isso mesmo. Então, a título de sugestão, pede a Copasa para aumentar a quantidade de litros, mas não é para jogar água para cima, não. Mas que a assistência social vá ver o número de pessoas que realmente moram, vai aleatoriamente. Vê o número de pessoas que moram e coloca no cadastro. A família A vai receber 2.000 litros, mas a família B vai receber 3 ou 4, porque tem mais gente. Só esse tipo de sugestão, para que fique uma coisa mais humana, entendeu? Agora, quem mora nesse sítio tem piscina, aí você não tem compromisso nenhum com isso, você não deve dar nada. Concordo. É isso certo? Mesmo que a gente está avaliando, porque haviam pedidos, às vezes, a gente tem esse pedido de sitiantes, e, assim, igual eu coloquei, a gente tem que ser justos, né? Sim. Porque, às vezes, tem uma família que teve aquela ocupação, a gente sabe que é indevida, e se ela for caracterizada que ela é de baixa renda, ela vai ter o atendimento daquele serviço. Sim. Mas o que o senhor colocou? A assistente social, ela tem que ir no local e avaliar. Ela tem que avaliar a situação. Agora, mas, assim, concordo também no que você colocou, porque quando houve essas limitações, houve muitos questionamentos, e, às vezes, as informações estavam chegando distorcidas. Por isso que nós vamos fazer esse comunicado para cada morador, né, explicar como que é o procedimento, e ele entrará com um processo requerendo o serviço. E, se ele for, né, avaliado pela assistente social, né, que cabe dentro daquele processo, né, que caracteriza a de baixa renda, ele vai ser atendido. E a questão da Copasa, também concordo com o senhor, que esse atendimento deveria ter sido dela, porque ela que é a concessionária, né, ela que detém esse serviço de abastecimento de água. Só que nós estamos hoje, né, elaborando um plano de saneamento, que, inclusive, eu até peço apoio, né, dos vereadores, até mesmo na divulgação e na participação. Nós temos 2 vereadores que estão acompanhando os processos desde o início, que veio até mesmo da questão dos processos, avaliação do processo, até mesmo a consolidação da contratação do plano de saneamento básico que está em andamento hoje. Esse plano é muito importante para a gente,
porque nele a gente vai definir mesmo essas deficiências existentes no município, as necessidades de atendimento, até mesmo para futuramente nós elaborarmos um contrato de programa com a Copasa, onde será, né, de fato, exigido os cumprimentos, né, que hoje onde a gente vê as deficiências. Mas é importante que esse plano ele seja participativo, né? Muitas pessoas hoje estão questionando de esgoto lançado a céu aberto, falta de água, problemas de drenagem, mas é importante que elas participem do plano e coloquem aquelas dificuldades que estão tendo naquele momento que nós estamos pedindo essa contribuição, porque é o momento para consolidar, ter essa lei, esse plano que é previsto em lei federal, como instrumento de trabalho, e até mesmo de exigir deveres das concessionárias, prestadores de serviços no município. Isso. A gente sabe que a lei de regulação fundiária vai resolver essas questões, mas a questão da água é agora, não tem jeito de esperar muito, né? Ninguém vive sem água. Se desligar a luz aqui, nós ajeita aqui, mas se tirar a água, talvez não tenha jeito. Mas o senhor colocou bem, mas tem que ser dessa forma, porque às vezes você deixa de atender de forma de qualidade uma pessoa, uma família de baixa renda que necessita mesmo daquele serviço, para atender, às vezes, um sitiante que, às vezes, vem final de semana e que, às vezes, tem condições de arcar com o abastecimento de água, como todo mundo que paga por ele. Entendeu? Por isso que temos que conduzir essa regulamentação. Eu mesmo já presenciei a prefeitura fornecendo água nesse sítio lá no Palmital. Palmital que eu falo não é o Palmital da Minha Casa Minha Vida, não. É o Palmital indo lá para o Outro Cruzeiro. Porque tem Palmital, que a gente conhece a cidade realmente. Então, tem vários lugares que era que a prefeitura venha fazendo há um tempo. Só que hoje, em vista que nós fomos apertados, estagnados, limitados, nós vamos ter que criar esse regulamento para ser ele de forma justa. Exatamente. Né? Então, eu só peço assistente social para marcar em cima disso aí, para não ser injusto. E não deixar essas famílias aí. Eu conheço família grande lá que tem 6, 8 pessoas, e até criança, e recebe essa água limitada mesmo. E não dá. Uhum. E já aconteceu lá, deles ter que buscar água. Eu mesmo já até ajudei lá com água. Entendeu? Entendi. Por a água ter acabado e o caminhão não ter fornecido. E de vez em quando o caminhão também falha, viu? De vez em quando ele não vai, não. Porque tem que olhar essas coisas todas. É porque, às vezes, ele vai para fazer o abastecimento e, às vezes, não tem como. Às vezes, o caminhão tem problemas de manutenção. Sim. Né? Às vezes, a gente tem esses fatores que é um complicador. Né? Porque a prefeitura ela não é empresa especializada para isso. Não é. Tá fazendo um tapa-buraco, como se diz, né? Aí é mais essa questão aí mesmo de pedir assistente social para marcar em cima da questão da água, porque essa água não tem vida. Uhum, ela tem Obrigado, viu? Senhores vereadores, senhor Zé Carlos, o senhor quer fazer uma pergunta? Pessoal, um momento, é uma pergunta, né? Estou submetendo ao plenário agora, Vossas Excelências estão de acordo que ele faça a pergunta? Senhor presidente, apenas atentando aí para a questão do tempo. Tá. Estão de acordo? De acordo. Tá. De acordo. Não, senhor Zé Carlos, a maioria está de acordo, eu vou dar o senhor um minuto para o senhor fazer a pergunta, tá? Só um minuto, senhor Zé Carlos. Traga o microfone, por gentileza, Pedro. Ele já foi até o microfone. Senhores vereadores, boa noite. Desculpa, mas eu trabalho autônomo há 40 anos. A Copasa não liga 1 metro de esgoto nem de cana de água. Né? Vou falar com você, porque subindo ali aquele condomínio Mirante do Fidalgo, né? Quem pagou até lá foi o Mirante do Fidalgo. Então, não custava a prefeitura fazer. Né? Sabe por quê? Eu sou de uma região que a prefeitura leva água para eles. A Copasa, sim. Né? Igual, por exemplo, na Vargem do Lobo, igual o Quintino falou, né? O Veredas e Vitória da União levou até lá. Custa a prefeitura levar e, por exemplo, vou te fazer pergunta, porque a MRV fez uma obra irregular aqui na praça, aqui no contorno da João Dyer, entendeu? E botou um hidrômetro de água na praça. Ali tem certidão de número. Então, isso é demagogia e hipocrisia. Pode sim a prefeitura implantar um sistema lá, tanto em qualquer lugar, né? E o pessoal vai pagar a conta. Porque o pessoal não quer viver de humilhação, quer pagar. Né? Isso é humilhação. Muito obrigado, senhor Zé Carlos. O senhor colocou bem a questão da Copasa,
né? Inclusive, poderia convidá-los para estar aqui, porque a prefeitura ela não é a concessionária do serviço. Esses locais onde estiveram é porque foi o empreendedor que implantou. Se o parcelamento ele fosse aprovado regularmente, ele teria um sistema de abastecimento devido, porque a concessão é da Copasa. A questão da certidão de número da praça, que tem um hidrômetro, a área é pública, onde está a MRV, né? A área é pública. Ela é de responsabilidade do município. E é um local que está regular. Teve uma aprovação de um parcelamento. Tá, doutora. Outra coisa, você disse aqui que algumas perguntas que lhe foram direcionadas, que seria interessante que nós convidássemos o secretário de Desenvolvimento Urbano para que viesse aqui respondê-las, né? Com certeza. Tá, então eu estou também submetendo ao plenário que nós convidemos o secretário de Desenvolvimento Urbano para que ele venha aqui responder alguns questionamentos, inclusive... Da Aline, por exemplo, sim. essa questão da drenagem, acho que é interessante. Vossa Excelência, estão de acordo? Tá, então, vou pedir que encaminhe um convite para o secretário de Desenvolvimento Urbano vir até aqui. Agora, se a senhora me permite, se você me permite, doutora, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, dentro também do cerne da Copasa, que é o seguinte: o nosso asfalto aqui na cidade, a maior parte dele já é antigo, né? E que não está com uma qualidade boa para que se transite nele, não está né, no seu todo transitável. Nós temos relatos de vários acidentes na cidade, ocasionados por buracos, e sabemos também que o Executivo estava aguardando, segundo palavras do próprio vice-prefeito, o término das chuvas para iniciar a obra, até para não desperdiçar o que vai ser feito, salvo nos casos aí considerados urgentes, que é o caso ali da próxima à Rua do Quebra, né, perto da Ponte do Quinquim. Então, eu quero te perguntar uma coisa: o que a Copasa tem feito dentro da cidade é quebrado o asfalto, feito o trabalho porco dela, e depois dela fazer o trabalho porco dela, ela deixa uma porcaria maior lá. O asfalto aqui na cidade está parecendo que é escada, porque está cheio de degrau. Então, assim, a prefeitura, com essa dificuldade, para poder pavimentar, para poder asfaltar, recursos parcos. O que é que a prefeitura está fazendo, no caso, com relação a isso? Porque, assim, isso é geral. Onde ela quebra, ela não coloca o asfalto nem longe do que era antes. Então, assim, o asfalto está todo deformado, a cidade está com o asfalto todo deformado. Onde a Copasa passou, a porcaria ficou. Então, quero aproveitar e lhe perguntar que medida está sendo tomada, ou se será tomado, o que será feito no sentido de responsabilizar a Copasa, porque em alguns casos também eu considero até crime ambiental que ela tem feito. Dentro do plano de saneamento básico, né, da nossa proposta, que foi o termo de referência, na verdade, isso não está dentro do escopo como um todo, como você vai seguir a legislação do plano. Mas uma das condições que a gente colocou para a empresa era que levantasse todo esse dano ao pavimento ocorrido e para que o município pudesse solicitar esse ressarcimento, né, desse passivo todo que o município vem recebendo dessas obras de infraestrutura que foram feitas, né, de má qualidade e danificaram um patrimônio público, né? Essa é uma proposta uma exigência que está para a empresa que está elaborando, que já está dentro do plano. E ela vai ser levantada para que possa ser cobrado. Inclusive, igual eu coloquei, dentro do plano de saneamento básico, ele é um instrumento necessário para esse contrato de programa que deve ser feito com a Copasa. Mas não é a própria Copasa que vai fazer o levantamento, não, né? Não, gente. Não, senão, né? Tá. Então, doutor, eu quero lhe agradecer pela paciência. Só duas colocações rápidas. Jussara, nos projetos novos do parcelamento do solo, não é prevista essas redes de água e esgotamento passar na calçada, não? Não, Porque aí não precisa cortar o asfalto mais. É uma proposta nossa, né? Mas os projetos, o empreendedor, para ele aprovar o parcelamento, ele apresenta o urbanístico, que é avaliado, aprovado pelo município e pela agência, né? E também, dependendo da situação, tem as avaliadas condições
ambientais também. Com um processo novo, que a gente está fazendo uma tramitação nova agora, ele passará pelo CODEMA, né, na fase inicial, e depois tramitará nos outros órgãos em paralelo ou posteriormente. A questão dos projetos de esgoto e de água, eles são apresentados pelo empreendedor, mas a aprovação deles é pela Copasa, entendeu? E aí a Copasa, ela emite uma diretriz básica e define os traços, né? Mas ele é avaliado e uma proposta nossa do município é colocar esse sistema nas calçadas. No passeio. Na calçada, para não mexer mais no pavimento, é isso? Isso. Mas é uma ideia nova que deve se adotar e seguir com isso, que aí cabe esse negócio de carro Com a palavra, vindo na rua. Vereador Rafael. Senhor presidente, até mesmo complementando a sua pergunta, eu queria, primeiramente, de público, agradecer ao secretário de Desenvolvimento Urbano por ter tido a sensibilidade, a gente sabia que nós estávamos aguardando o final do período chuvoso, mas por ter tido a sensibilidade que a situação do bairro Palmital era urgente. Lá foram gastos, até a última informação que eu recebi, cerca de 7 toneladas de asfalto. Foi feita a operação tapa-buraco diferenciada, eu até tenho as fotos aqui, quem quiser eu posso mostrar. Ao invés de só ir lá e jogar aquele asfaltinho ali no buraco, era feito um recorte, compactação e um tapa-buraco, que eu tenho certeza que vai durar mais de que durava. Então, primeiramente, eu queria agradecer por essa sensibilidade. A situação era urgente, principalmente na curva da rua Firmino Gonçalves, né, onde as pessoas estavam tendo que ir para a contramão, correndo um sério risco de acidente. Então, eu queria agradecer por essa sensibilidade e deixar registrado que essas 7 toneladas de tapa-buraco que foram para lá, pelo menos umas 6, umas 5 são responsabilidade da Copasa, que acabou com o bairro. Então, isso realmente tem que ser visto, tem que ser apurado e tem que ser cobrado da empresa. Porque o município não podia deixar, não pode simplesmente ficar à mercê esperando a Copasa querer resolver. E esperando, eu cheguei a falar com o secretário que ia morrer gente lá, que a gente estava esperando morrer, naquela curva. Então, o município não podia ficar esperando, ele tinha que fazer a coisa de uma forma emergencial e agora resolveu a Copasa. Mas lá a Copasa fez um serviço PP, né? Porco e pobre. Né? Foi um serviço assim, totalmente desprezível o serviço que a Copasa fez naquele bairro, que resultou agora no gasto de 7 toneladas de asfalto lá. Queria deixar esse registro. Muito obrigado. Só antes de Vossa Excelência falar, pastor, toda vez aqui que Vossas Excelências agradecer alguma coisa que eu julgo improcedente, eu vou falar. Eu acho que a gente tem que agradecer a Prefeitura por ter colocado asfalto lá, uma vez que o imposto recolhido vai para ela está cumprindo com a obrigação dela. Mas, como todo servidor público, eu acho que tem que ser dado os parabéns, porque o serviço foi bem feito. Qualquer servidor público que trabalhar bem, qualquer servidor de iniciativa privada que trabalhar bem, que receba os parabéns pelo bom trabalho prestado. Mas agradecer, não. A gente agradece a favor e a Prefeitura cumpriu com a obrigação dela lá. Sim, com a palavra, vereador Pastor Dário. Presidente, eu só queria registrar que eu agradeci a sensibilidade de ter percebido que a situação lá não podia esperar como as outras. O agradecimento foi nesse sentido. A minha fala vai ser bem objetiva e rápida, mas o que o vereador José Quintino, ele ainda há pouco relatou aqui, já está acontecendo aqui no bairro Promissão. Hoje eu estive visitando obras que está sendo feita no bairro Promissão, onde a Copasa está implantando uma nova rede de água e ela está sendo feita no passeio, exatamente para que a pavimentação asfáltica, né, numa possível necessidade, algum vazamento, não tenha que ser feitos os remendos que estão sendo feitos. Então, lá no bairro Promissão, e graças a Deus por isso, porque é uma rua que está sendo contemplada lá onde eu tenho muitos conhecidos, e sempre foi exatamente, sempre foi um problema, vazamento, aí a Copasa vem, remenda e bota aquela massa asfáltica. Vazamento, a Copasa vem, faz o remendo e coloca a massa asfáltica. Foi virando assim no passar dos anos, tanto remendo que a rua ela ficou com o piso irregular, uma situação muito complicada. Mas já estão trabalhando dentro desse modelo aí que o vereador José Quintino mencionou, fazendo
a implantação da rede de água no passeio e vai ser implantada, segundo eu me informei com o encarregado, nas duas laterais, no passeio da esquerda e da direita, para não ter, né, realmente no asfalto nenhuma situação de cano, né? E como naquele momento em que eu havia pedido a palavra, senhor presidente, eu queria fazer parte desse grupo aí, com relação, foi mencionado pelo doutor Fabiano, vereador Fabiano Moreira, pelo Carlos Alberto dos Santos e pelo senhor presidente, que a questão relativa a jacarés é uma preocupação da cidade. Não sei se vocês já tiveram, por parte de alguém, esse questionamento, essa colocação, mas a população tem uma certa insegurança com relação a esta situação. E eu quero informar que eu fiz um ofício, encaminhei para a Polícia Ambiental, ao Tenente Brito, pedindo um retorno, alguma coisa que, de repente, está para ser feita em relação a essa situação. Tá? Agradeço, muito obrigado pela atenção de todos. Presidente, queria Obrigado, fazer senhor uma parte vereador. aqui, né? O vereador Paulo solicitou a palavra, vereador? Pela ordem, A palavra, eu acho importante esse assunto de passar a rede de esgoto de água no passeio, mas tem que ser sinalizado por quê? Amanhã a Copasa vem, quebra o seu passeio, não conserta, quem vai pagar isso? Contribuinte? A prefeitura está passando o problema da rua, do asfalto, porque hoje em dia, se eu estiver errado, vocês me consertam, o passeio, quem tem que fazer o passeio é o proprietário do lote, a prefeitura. A responsabilidade é dele. A prefeitura vem, quebra, a prefeitura não, a Copasa. Se for o problema vai ficar para o contribuinte passar. Então, isso tem que ser estudado. Vai resolver o problema do asfalto e o contribuinte talvez tenha que pagar por um erro da Copasa. Minha preocupação é essa. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você aprova, quando é um loteamento inicial, né, é uma situação mais simples de você instalar a rede ali, porque o pavimento, né, daquele passeio ele não está concluído, né, ele vai a ser concluído. Aí você não terá aquele impacto no revestimento daquele passeio, né? Caso haja necessidade de manutenção, sim, ele pode ser danificado. Aí é um complicador, porque o passeio, cada um ele pode ter um tipo de revestimento desde que cumprida a lei, mas às vezes ele tem um revestimento, né, com concreto, né, diferenciado, um tratamento diferenciado, que aí, no caso, se for da manutenção, é um complicador, entendeu? Vai ser estudado para não Mas, ter... assim, é por isso que, assim, tem a Copasa, os projetos vão para a Copasa para aprovação. Né? Para os novos loteamentos, é uma coisa. Para os antigos, é mais complicado, uma vez também que já está implantada a rede, né? Entendi. E, voltando à Copasa, que acho grande importante a gente ficar, como se diz, o pé da Copasa, porque a Copasa só tem bônus. O empreendedor vem, faz toda a rede de esgoto, vem aqui, doa para a Copasa. A Copasa vai ter depois o retorno dela. Você instala esgoto, aumenta a água em 95%. O esgoto não é tratado na cidade. Então, eu acho que de grande importância esse estudo, e depois, que é muito importante a fiscalização. Não adianta fazer um estudo, fazer um belo projeto e a gente não cobrar. Isso aí. E o empreendedor vai repassar para quem vai comprar, como sempre. Então, vamos pegar no pé da Copasa. Sim, Tá bom? Só isso. Obrigado. Doutora, eu gostaria de agradecê-la, tá, pelo tempo dispensado desta casa. Estou vendo você está até escorado de tanto, já ficou em pé, né? Já está cansado. Tá? Desculpe por tanta sabatina, mas eu tenho certeza que trouxe muita clareza a todos nós, vereadores e os munícipes também, né? E até mesmo informação para que nós possamos repassá-las àqueles que sempre estão nos indagando, que são os moradores da nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Leve as nossas saudações, tá? À Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Diretoria de Meio Ambiente. Muito obrigado. Aqui, a Secretaria, né, e a Diretoria de Meio Ambiente está à disposição. É importante, né, que a gente venha à casa para esclarecer dúvidas, porque, às vezes, tem muitos questionamentos que eles ficam soltos, né? Sim. E quando é possível, né, esclarecer isso, nós estamos à disposição até onde for possível. Eu fiz as considerações aqui daquelas situações, né, daqueles questionamentos que não têm uma resposta concreta e, né, eu vou buscar, por favor, responder aos vereadores e, em breve, né,
vocês terão resposta disso. Tá, muito obrigado, viu, mais uma Nada. vez. Muito obrigado mesmo. Presidente, só queria fazer uma parte à fala do companheiro Dalcio. É o seguinte, até lembrar que tem na casa aqui um projeto de autoria dele que prevê a utilização dos barquinhos, né, na orla da lagoa. A orla não, né? Dentro da lagoa. Na hora só se colocar um carrinho, só se a gente colocar uma rodinha nele, né? Então, um barquinho dentro da lagoa, né? Isso vai ser estudado, vai ser debatido pela casa, mas isso tem a ver com essa discussão do jacaré, porque como é que vai autorizar, né? Como é que a casa autoriza utilizar o barco da lagoa com a lagoa com o jacaré lá? Isso é um risco. Então, os dois assuntos tem que ser, é um agravante, então os dois assuntos têm que ser debatidos em conjunto. Muito obrigado. Sim, com certeza. Senhores vereadores, vamos passar para a pauta, mas antes de lê-la na sua integralidade, quero informar a Vossa Excelência que nós temos aqui o projeto 4818, que trata justamente desse empréstimo de 20 milhões de reais para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na cidade. Ele está trancando a pauta. E eu gostaria de perguntar a Vossas Excelências se algum dos senhores ou senhora vereadora tem alguma objeção contra nós votarmos o projeto hoje. Eu tenho, pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto Benenciano. Eu tenho muita objeção, inclusive. Se for votar, vou pedir até vista. Porque é um projeto importante, nós temos que ver a questão das drenagens e tudo. Então, já adianto, se for para votar, vou pedir vista nele. Vereador, bom, respeitando o pensamento de Vossa Excelência, queria então sugerir ao plenário, porque nós temos aqui projetos também de suma importância para serem votados, e se Vossa Excelência concordar, eu gostaria, talvez, de nós remetermos um ofício ao Executivo, pedindo que ele tire, enquanto isso, pedido de urgência, urgentíssimo do projeto, para que nós possamos prosseguir com a pauta destrancada e votar os projetos. Não? Senhor presidente, não. Eu particular, não concordo, não, porque eu gostaria de esse que projeto, o projeto para votar. Esse projeto já está aí na casa, né? Já há um tempo, e não estou aqui criticando nenhum vereador porque não tomou conhecimento, não analisou, muito pelo contrário. Porque o projeto em si ele é importantíssimo. Nós estamos sendo cobrados pela população de Lagoa Santa, cobrando pavimentação, eles estão cobrando drenagem, né? E talvez isso vai atrasar mais ainda, né? Já teve moradores aqui cobrando, então eu acharia que seria o ideal os vereadores verificarem o projeto, tiver que apresentar alguma emenda, apresentar, e a gente deixar o projeto seguir o seu rumo normal. Tá, então, me permita, para que nós sejamos mais objetivos. Vossa Excelência é contra? Não, eu acho que o projeto deve, se possível, ir para votação. Não, para votação, então, Vossa Excelência é contra o pedido de retirada de urgência. Claro, e o vereador que quiser, claro que tem todo o direito de pedir. Vossa Excelência, vereador Juninho? Concordo também, presidente. Tá. Senhor vereador? Contra? Senhor vereador? A retirada do projeto... Do pedido de urgência? Não. Tá. Eu sou a favor que façamos a votação. Vossa Excelência? Tá. Vossa Excelência? Pela votação do projeto. Vossa Excelência? Votação também. Vossa Excelência, vereador? A retirada do pedido de urgência. Bom, Deixa então, eu dar só meu... a maioria decidiu que nós prossigamos com a votação, no entanto, se Vossa Excelência for pedir vista. Eu sou contrário à retirada do projeto pelo simples fato que vai atrasar, né? Não é a retirada, vereador, é só, eu gostaria, para que nós não ficássemos com a pauta trancada mais uma vez, que nós retirássemos o pedido de urgência, já que Vossa Excelência vai pedir vista. É isso que eu vou pedir, porque é um projeto dessa importante, dessa magnitude, que tem... que nós, inclusive, hoje de manhã, nas comissões, chegamos a comentar as questões de drenagem, que são importantíssimas, e votar esse projeto agora na correria, sou radicalmente contra. Eu sou a favor do projeto, já deixo bem claro, a princípio, sou a favor do projeto, só não concordo em hipótese alguma votar ele hoje. Se for votar hoje, eu vou pedir vista. Já estou adiantando, porque é um projeto importantíssimo, porque depois não tem desculpa, não. Depois que votar e que nós não tivermos exato conhecimento técnico do que vai ser executado, né, aí não adianta, não tem como chamar fulano, beltrano, ciclano. Então, eu sou a favor até que
que foi, hoje nós até conversar com o secretário, vice-prefeito, os 15 vereadores, para nós tirarmos as dúvidas, saber onde tem drenagem, onde tem, onde vai ser. Que aí depois que votou e conversou, não adianta falar, não sabia disso, não sabia daquilo. Então, eu acho que esse projeto, a princípio, eu sou a favor, se não fosse também falaria, eu não tenho dessa comigo. Agora, votar hoje, vou pedir vista nele. Tá, então, só para, por favor, só para ficar bem claro, né, Vossas Excelências compreenderam muito bem, para que aqueles que estão me ouvindo compreendam. Eu estou pedindo, sugeri a Vossas Excelências, que nós enviemos um ofício ao Executivo, para que o Executivo retire o pedido de urgência, não que o projeto seja retirado da casa, para que nós possamos prosseguir com a pauta. É só isso, o projeto vai continuar aqui, então logo o vereador devolve o projeto, nós o votaremos. De qualquer jeito, o vereador já está pedindo vista, então nossa pauta vai ficar trancada mais uma vez. É isso que eu não queria, não gostaria que acontecesse, creio que Vossas Excelências também não. Então é uma sugestão para que nós prossigamos com a votação dos projetos, nada mais do que isso. Senhor presidente, nós sabemos que tem outros assuntos de extrema importância na pauta, né, e eu já tinha entendido que a solicitação de Vossa Excelência é somente no sentido de enviar um ofício para que retire a urgência do projeto. Eu gostaria que talvez o jurídico da casa esclarecesse se é possível o Executivo tirar a urgência e se por acaso depois ele pode voltar com essa urgência, como é que seria isso? Doutor, ou se tirar, acabou. Por favor, doutor Tiago, o vereador, o nobre vereador, está perguntando se a sugestão que eu fiz aqui, se ela é juridicamente legal. Não, isso não. E eu estou perguntando se ele pode retirar a urgência. Eu sei que é juridicamente legal, mas depois ele pode pedir novamente a urgência. Pela ordem. De qualquer maneira, já vai ficar trancado hoje, porque ele não vai tirar essa urgência agora. Então, de qualquer maneira, hoje já vai estar trancado. Sim, Vossa Excelência está corretíssimo. No entanto, de qualquer maneira, vai estar trancado. Senhor presidente, de qualquer forma, vai estar trancado hoje. Sim, vereador. No entanto... Senhor presidente, eu acho que o nosso querido líder de governo pode estar conversando lá, levando essa questão pelo diálogo. Eu acho que não tem nem necessidade de ofício, para a gente ver se chega num... Senhor presidente, havia solicitado a palavra anteriormente, pela ordem. Com a palavra, vereador Júnior Fagundes. Senhor presidente, é uma situação complicada. Nós sabemos que tem algumas matérias relevantes que devem ser votadas. Extremamente. Né? Porém, esse projeto já está na casa há algum tempo, né? Já teve tempo para se discutir. É claro que, se alguns colegas quiserem, né, discutir mais ainda esse projeto, é importante, né? Mas o projeto veio, os vereadores já sabiam que era um pedido de urgência. E, se não votasse, porventura, trancaria a pauta, né? Então, eu particularmente acho que deveria os vereadores reunirem mesmo com o vice-prefeito, tentar sanar isso para a próxima reunião, no máximo. Porque também tirar o pedido de urgência... Para qual finalidade tirar o pedido de urgência? Então, eu acho que seria mais vantajoso que a gente reunisse mesmo com o vice-prefeito. Até na segunda-feira. Para que na próxima reunião a gente faça a votação e a gente faça um acordo de cavalheiros aqui de fazer a votação na terça-feira. Pela ordem, senhor presidente. O vereador, inclusive hoje de manhã, nas comissões, nós conversamos sobre convidarmos o secretário, vice-prefeito, que é quem está... quem sabe de todas as minúcias desse projeto, de implantação e de drenagem, tudo. Hoje nós conversamos sobre essa questão. Marca com ele na segunda-feira, né? Eu acredito que esse projeto não vai ter dificuldade para passar, e a gente reúne com ele só os 15 vereadores para saber dele quais lugares vão ser feita a drenagem, que depois que votar... e depois a população vem em cima de vereador. Eu concordo plenamente, Vossa Excelência, vereador Robertinho. É só a questão de não atrelar uma certa culpa aos vereadores que querem que não retire esse pedido de urgência, né, para depois virar e falar a pauta trancou, o projeto não foi votado porque os vereadores não quiseram. Não é bem assim. Não é, não. Então, é para deixar bem claro para a população. E outra coisa, gente, é urgência também essa questão da drenagem. Várias pessoas passaram por isso há pouco tempo, né? As casas, entrou água dentro das casas, pessoas perderam muitas coisas, né? Animais entrando dentro das casas das pessoas. A gente não passa por isso, então a gente não pode dizer o que é. Então, a gente não pode pensar assim, é urgente aqui, mas tem que lembrar também da situação que as pessoas estão passando.
Então, surgiram um acordo de cavalheiros que conversemos realmente com o secretário e vice-prefeito para que a gente possa destrancar a pauta na semana que vem e, consecutivamente, votar nesse projeto. Segunda-feira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Com a palavra, vereador Pastor Dalcio. Senhor presidente, eu comungo com a fala do vereador Juninho Fagundes. Além da situação de nós aprovarmos aqui, ainda existe um trâmite para que realmente esta verba chegue e comece a execução dos trabalhos. Então, quanto mais prolongarmos, vem o tempo de chuva, o período chuvoso, e o que o vereador falou é real. As famílias, inundação, risco de vida. Então, a gente precisa ajudar a população nesse sentido. Eu concordo também com o vereador Robertinho, quando a gente pode convidar realmente o vice-prefeito para ele trazer para a gente uma orientação, uma informação, melhor dizendo, sobre a questão de drenagem, onde realmente serão feitas as drenagens, tudo. Mas nós não podemos, na minha opinião, eu até peço assim, nós não podemos prolongar muito isto. Então, retirar o pedido de urgência, na minha opinião, o senhor presidente me desculpe, mas, na minha opinião, é prolongarmos demais isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente, que eu já tinha pedido. Perdão. Vereador doutor Nil já havia solicitado a palavra. Após Vossa Excelência, está com a palavra. Não, eu só quero explicar aqui mais ou menos que, primeiro, que a gente retirar o pedido de urgência aqui não vai destrancar a pauta hoje de qualquer forma. E o pedido de vista do vereador Robertinho iria até terça-feira que vem, de qualquer forma. Então, se a gente até terça-feira puder votar, não tem necessidade de retirar esse pedido de urgência. Seria a primeira questão. A segunda é que a gente tem sido muito cobrado, as pessoas, né, com todas essas chuvas que têm vindo aí e tudo, tem muitas ruas de terra, pessoal com muita dificuldade para sair, né, até para trabalhar muitas vezes, com tanta dificuldade nessa situação toda de terra aí. O pessoal tem cobrado muito. E se isso demorar muito mais tempo, o ano que vem vai começar novo ciclo de chuva e tudo mais, e não vai dar tempo de começar muita obra aí, não. Principalmente essa própria drenagem toda dessa bacia da lagoa aí. Então, quanto mais cedo isso for aprovado, e para mim isso é muito urgente, sim, porque a gente sabe todo esse sofrimento que o pessoal vem tendo na bacia da lagoa, e não só nisso, mas o pessoal do Aeronautas também sofreu muito com a enchente do córrego lá, com todas as ruas de terra lá, o pessoal do Palmital sofreu muito também com toda essa chuva que teve, o pessoal da Lapinha, então assim, a cidade inteira sofreu muito com todas essas chuvas, então acho que isso é muito urgente, precisa ser resolvido, e esse projeto vem para tentar resolver, pelo menos, boa parte desses problemas. Então, isso é urgente, precisa ser votado. Então, eu queria muito pedir que a gente pudesse resolver isso até a semana que vem. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Fabiano Moreira. Só para complementar aqui, porque, assim, o vereador Juninho Fagundes quis justificar, para não ficar ruim para um lado e para o outro. Mas, então, eu vou reforçar mais ainda. Ele não seria votado hoje de qualquer jeito. Porque tem uma emenda que foi apresentada, ela não foi nem discutida, ela não passou nem nas comissões. Então, se nada aqui tivesse sido falado, também não seria votado. Então, também para não ficar para a sociedade, que também quem sugeriu, como o vereador Leandro sugeriu, a retirada do pedido de urgência, para não parecer também que há um movimento arquitetado para postergar. Ninguém quer postergar nada, todos nós sabemos da importância, da relevância, mas que fique claro que ele também não seria votado hoje, em hipótese alguma, mesmo se o Robertinho não tivesse pedido vista. Mesmo se o Robertinho não tivesse pedido vista, ele não seria votado, porque tem emendas que foram protocoladas hoje, que nem passaram pelas comissões. Então, para ser justo, claro e transparente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos. Eu até concordo com o vereador Fabiano, mas se nós, inclusive, já passamos emendas aqui no plenário para desembolar projetos. Claro que
o Juninho Fagundes tece essa questão até da medida de urgência, com a qual eu concordo plenamente, inclusive para destrancar a pauta, para resolver, porque não é a intenção, senhor presidente, de vereador nenhum trancar a pauta, é uma questão de legalidade de procedimento mesmo, né, que está ocorrendo. Inclusive, até a vereadora Aline sugeriu de apresentar emenda com relação até ao pedido dos moradores lá do Jaquesville, que não querem pavimentação lá, né? Aí apresenta as emendas, né, essa de lá e as outras que tiver que apresentar, e o projeto vem para o plenário, para a decisão do plenário. Só isso. Bom, tudo bem. Então, a situação já está definida, não havendo mais nada a tratar. Então, com a palavra, vereador Fabiano Moreira. Desculpa, eu estou seguindo o rito normal aqui, já que nós estamos falando tanto de urgência, então eu queria pedir da prefeitura a mesma urgência desse projeto, que seja respeitado um pedido meu, e aí eu estou muito desconfortável com isso, porque vocês são testemunho que tem 1 ano que eu venho lutando pela reativação do Conselho Municipal de Políticas Antidrogas. Acho que ninguém nessa cidade vai discordar de mim que as drogas é um problema sério na nossa cidade. Eu já li e reli aqui todos os meus ofícios pedindo isso. E, para mim, hoje foi a gota d'água, e peço desculpa de estar elevando um pouquinho o tom, porque foi prometido aqui, pelo secretário Gilson Urbano, volto a dizer, pessoal, a qual que eu respeito, que até o dia 30 de março, o projeto do Conselho Municipal seria enviado a essa casa para que nós pudéssemos votar. Eu tenho aqui também o documento a qual essa informação que ele veio aqui, quando foi sabatinado, também foi confirmado. Hoje é dia 19 de abril, o projeto não veio. Aí eu quero emendar isso o seguinte, vetam o nosso projeto, que não é meu, que todos os senhores e a vereadora Aline aprovou, vetam o projeto para implantar o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Aí não mandam um projeto para reativar o Conselho Municipal Antidrogas. Então, gente, a mesma urgência que tem isso, que é urgente sim, a população está sofrendo, eu não sou contra, não vou fazer isso. Agora, uma coisa é ser contra, outra coisa é querer discutir, que é o nosso papel. Agora, a mesma urgência que se dá isso, vão cumprir a palavra, gente. 1 ano, não é favor do vereador Fabiano, não. É favor para a sociedade, é para os pais de família, para as mães. A gente precisa de discutir essa questão. Está aqui, 30 de março. Tem 1 ano. Nós temos audiência pública nessa casa. Então, eu reforço meu pedido aqui, encarecidamente. Prefeitura, cumpra o que vocês disseram. Qual a dificuldade de mandar esse projeto? Qual a dificuldade de nós reativarmos o Conselho Municipal? Nós precisamos de discutir com a sociedade. Esse é o meu pedido. Reforço mais uma vez, para que a gente não tenha que tomar outras medidas, que eu acho que não é necessário. Então, fica aqui meu pedido mais uma vez. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Vereador, eu só vou também, pedindo já desculpa adiantado para Vossa Excelência, corrigi-lo. Vossa Excelência falou que o favor não é para Vossa Excelência, o favor é para a sociedade. Não é favor nem para Vossa Excelência, também não é para a sociedade. É obrigação do poder público cuidar de uma questão com tanta relevância que tem, pois é sabido de todos nós aqui que esse índice altíssimo de homicídios na cidade se dá por causa de tráfico de entorpecentes. Então, não é a favor. Não sei qual que é a querela do Executivo com Vossa Excelência, mas parece que o interesse da sociedade está sendo colocado de lado por outras questões. Então, Vossa Excelência me perdoe, mas não é a favor do Executivo, tá? É dever do poder público. A palavra, vereadora Aline. Vou só acrescentar aqui o problema dos conselhos. Conselho significa maior participação da população. Então, a impressão que a gente tem é que eles não querem que a população entre no governo, entendeu? Eles querem fazer as coisas de acordo com eles, porque são 2 conselhos que estão precisando de ser implantados para poder o povo mandar alguma coisa, porque, afinal de contas, se não tiver povo, não precisa de ter prefeito. Se não tiver prefeito, vira essa bagunça que está aí. Ninguém escuta povo. O povo é o quê? Na hora só para pagar? Pagar e não tem direito a nada? É uma pergunta, qual o direito que o povo tem? De pagar? De não ser assistido? Que falar que tem alguma coisa funcionando 100% aqui não existe.
Não existe nada. A saúde está péssima, a educação cheia de problema, os conselhos, inclusive nós hoje conversamos sobre a respeito da OAB, querendo implantar aquilo nas escolas, que seria um alicerce para ter menos bandido na cidade. Presidente, pela ordem, só rápido. Para o vereador Roberto Menescal. Só confirmar com o líder de governo aqui, por gentileza, que marque para segunda-feira, se possível for, e deixar bem claro que eu, particularmente, não estou atrasando projeto, eu não tenho essas coisas comigo. E se eu fosse contra também, já tinha me posicionado radicalmente contra, então não tem nada, não estou atrasando nada. Eu apenas estou sendo ponderado e a casa lá na frente ainda vai me agradecer por essa preocupação. Porque depois que votou aqui, acabou. Não tem como. Nós sabemos muito bem como funciona. Não estou falando que estão fazendo coisas, vão fazer coisas e estão mostrando outro. Não estou falando isso. Estou falando por questão até de prudência. E que nós vivemos uma chuvinha que dá na cidade. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí nos corredores da cidade, né? O volume de água que vem e tal. Então, nós precisamos realmente confirmar, pelo menos, aonde vão ser feitos, em quais os corredores que serão feitos a questão da drenagem das ruas na cidade. É apenas isso. E tem outras coisas. Eu tenho emenda e, se não conseguir prestar essas emendas até terça-feira, eu vou pedir vista. Eu não sou contra o projeto. Eu não sou contra. Eu quero saber onde vai. Não tem motivo para ser contra. O vereador Robertinho, eu vou conversar com o secretário, que nós estamos marcando, que eu não sei como está a agenda dele lá, mas acredito que não tem problema nenhum. Eu só reitero que é um projeto que os vereadores têm que analisar, sim, né, têm que discutir, mas nós não podemos deixar de apreciar o projeto aqui no plenário, porque ele é importante, né? Toda emenda do vereador ela é importante, toda vai ser discutida, e aqui, com a soberania do plenário, nós vamos decidir, né? O que eu não quero, e eu quero deixar isso bem claro aqui para os senhores, porque eu sempre brinco, Quintino, por causa daquele vídeo daquela senhora, porque é essa questão que nós estamos querendo resolver. É essa questão que nós queremos resolver. Às vezes a gente fica com muita querela, com coisas pequenas, e deixamos de ver. Eu continuo batendo na tecla. Esse é um projeto importante, são 6 milhões de reais para a drenagem, quem dera pudesse ser 50. Mas se 6 começa, vamos começar com 6. Depois, se a gente conseguir outra, os deputados, até falo, Roberto, que se o deputado vive liberando emenda aí, que está me matando de inveja aí com o seu deputado, vamos continuar melhorando as coisas, vamos começar também a cobrar, porque para fazer o que precisa de dinheiro. Se esse é um caminho que a gente tem, e os vereadores estão aqui dispostos a resolver essa questão, vamos resolver essa questão. Por isso eu estou me prontificando a marcar com o Breno na segunda-feira. Pode contar com isso. Senhor presidente, eu espero que essa reunião seja proveitosa, que todos os vereadores vão na reunião, que todos os vereadores possam apresentar as emendas até terça-feira, elas podem passar na comissão aqui na terça-feira cedo, para que a gente possa resolver essa situação. Nós sabemos que esse projeto é de extrema importância, que tem outros projetos de extrema importância na pauta, né? Tem a questão do rotativo aí que também tem que ser discutido para resolver a situação. Então, gostaria de fazer um apelo aos vereadores que comparecessem e que entrasse com as emendas, se possível, né, pedir a assessoria da casa também, se precisar do jurídico, agilizar, né, para que entrasse com as emendas até terça-feira, para a gente estar resolvendo essa situação. Presidente, já deixa mais ou menos acertar quem tiver de apresentar emenda que apresente nesse dia. Se não apresentar, perdeu a vez aí. Acerta aqui agora, como um acordo aí. Está tudo bem, só presidente. Está tudo bem, ninguém está querendo atrasar o projeto, não, viu, vereador? Senhores, senão fica parecendo que estão querendo atrasar. Já ficou muito claro qual é a situação. Acho que ninguém aqui tem dificuldade para entender nada, né? Tá? Então, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso.